ainda não. O Sérgio é psicanalista com formação no Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente, membro deste departamento. É doutor pela Unicamp e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. É presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. É autor do livro Mandrágoras, Clínica Psicanalítica, Freud e o Clínico, em parceria com Manuel Berlink e com a nossa querida Karen von Darseck. É autor do livro Hermenêutica e Psicanálise na obra de Paul Ricoeur. Autor de capítulos sobre o tema da contratransferência na coletânea Por que Bolas, organizado pela Elisa Uchoa. É organizador da coletânea Sofrimento Psíquico em Tempos Sombrios, entre outras publicações. O Sérgio, então, é tudo isso e muito mais, né? Sérgio, é um prazer imenso te receber. Nós vamos ter oportunidade, então, de escutar o Sérgio e, após, né, a fala dele, nós vamos abrir, então, para conversarmos, tá? As inscrições eu peço que sejam feitas após, né, o término da fala do Sérgio, tanto, né, a quem está remoto aqui, podendo se inscrever no chat ou levantando aqui a mãozinha, e aqui pessoalmente também. Eu vou só pedir sempre que falem no microfone, porque senão ele não nos escuta lá, certo? Então, Sérgio, seja muito bem-vindo à SIG, é um prazer te ter com a gente, queremos escutar. Débora, muito obrigado pela calorosa recepção, pelo espírito fraterno, amigo que se estabelece nessa manhã. Olha, a incerteza está no ar. Guerras na Ucrânia, na Palestina, e agora 100 dias, né? 100 anos é um ato falho, 100 dias do governo Trump, mudando a economia e o ambiente cultural do planeta. Tudo isso, e certamente muito mais, está produzindo intensos sentimentos de estranhamento em muitos de nós. Uma pergunta que pode surgir é como pode estar tudo isso acontecendo? Há uma família de coisas presentes que deixa uma verdadeira perplexidade entre nós esses dias. Então, é esse sentimento de estranhamento, de perplexidade, de dificuldade de entender o que está acontecendo. Há um excesso, um ultrapassamento, uma dificuldade de compreender e reagir. O uso que eu faço do termo perplexidade, que está no título da minha fala, está inspirado em livro do Christopher Bolas. Você sabe que eu sou um estudante do Christopher Bolas, que eu considero um dos mais importantes psicanalistas vivos da atualidade. Ele, você sabe, ele é norte-americano, mas passou a vida toda em Londres. E ele escreveu recentemente, em 2018, o livro intitulado Meaning and Melancholy, Life in the Age of Bewilderment, que ainda está sem tradução para o português. Ele tem cerca de 20 livros publicados, uma boa parte deles já está traduzida. Uma tradução literal desse título seria Sentido e Melancolia, a vida na era da perplexidade. Não é apenas o uso do termo perplexidade que está inspirado nesse livro do Bolas. Todo o arcabouço da minha fala nessa manhã vem desse livro.
Mesmo quando eu tomo outros autores, e eu vou citar Joyce McDougall e o Bion, eu estou falando sobre esses grandes nomes da psicanálise inspirado na compreensão do Bola sobre eles. Portanto, eu quero reconhecer a originalidade dele. Claro, eu sou responsável pela compreensão do que ele disse e do que eu digo. Eu não vou tocar apenas no tema da perplexidade. Eu quero ver se nós podemos entender um pouco a condição histórica atual em que se acentuam a experiência de vazio, de fragmento e da incapacidade de conviver com o outro diferente. Queremos também tangenciar temas relativos à psicopatologia que se expressam nas relações sociais contemporâneas. Nós organizamos a nossa fala em duas partes. Nós começamos com o ambiente cultural contemporâneo e sua conexão com o funcionamento mental, com a grande marca da perplexidade. E depois nós passamos da perplexidade à questão da democracia e a questão assustadora, aterradora da ameaça da democracia a qual nós estamos vivendo. Quero dizer que eu estou falando como psicanalista, sem a pretensão de falar como um sociólogo, ainda que eu possa estar abordando temas mais amplos. Não temos a pretensão, por exemplo, de falar como um sociólogo sobre o tema do fascismo ou do neofascismo que nos ameaça nesses dias. Claro que o inquietante faz parte da experiência humana. Ele é estrutural, digamos assim. É assim que o Freud pensa. Nós somos seres inquietos, né? Com contatos com o inquietante. Em 1919, Freud publicou em alemão esse texto enigmático, importante, unheimlich, difícil de traduzir. Uma tradução seria a que não é familiar. O Freud está falando dessa sensação de estranhamento, a qual a experiência humana está sempre conectada. É uma experiência de estar em casa e longe de casa. A casa é estranha para nós. Mesmo aquilo que é mais familiar é estranho, né? De estranhamento. Há uma experiência fundante na cultura e na civilização, que é uma experiência de mal-estar. Em 1929, o Freud publicou esse livro, que é considerado um dos mais importantes dele, O Mal-Estar na Cultura ou na Civilização. Tem um mal-estar intrínseco na experiência humana e na experiência de estar na cultura e na civilização. Agora, ainda que o mal-estar, ainda que a inquietação seja estrutural, seja fundante, que seja intrínseca à experiência humana, o mal-estar ele tem feições históricas. Ou seja, cada momento da história, o mal-estar se manifesta de uma determinada maneira. Portanto, o que nós estamos olhando inicialmente nessa nossa fala é como o mal-estar está se manifestando no mundo contemporâneo. Como o inquietante está se manifestando no mundo contemporâneo. Como se dá a perplexidade nesse momento histórico. Queremos exatamente examinar as condições recentes que estão dando contorno ao nosso mal-estar. A eleição de Trump
para presidente dos Estados Unidos em 2016, acendeu uma luz amarela, ou talvez vermelha, que nos coloca em alerta como um sinal importante de que certos valores estão sendo colocados em xeque na chamada civilização ocidental, inclusive a democracia. Claro, esse marco da eleição, primeira eleição do Trump, é um pouco arbitrário, mas é um marco importante, porque muita coisa aconteceu desde então. A sua reeleição agora só aumenta nossa preocupação e angústia. Na era da perplexidade contemporânea, a inquieta condição humana, nesses dias, tem cara de desorientação e de melancolia. Uma das marcas do mal-estar de hoje é a melancolia, está dizendo o Bolas. Agora, se eu vou fazer uma referência à situação política norte-americana, essa referência ela tem uma dimensão, mas ela tem uma referência também à nossa condição brasileira. Ela nos ajuda a entender o que acontece entre nós. O bolsonarismo brasileiro, em grande medida, é uma repetição do trumpismo norte-americano. Então, colocando em perspectiva histórica, talvez seja possível dizer que o século XIX se encerrou com inspiração e energia, o que se chama da a Belle Époque, né? Os momentos de luz, a Bela Época, um ambiente apoiado nos avanços tecnológicos e nos avanços industriais importantes que mudaram o século XIX e o mundo ocidental, produzindo transformações sociais. Mas, ao término da Primeira Grande Guerra, a Belle Époque acaba. E o otimismo que se apoiou nas revoluções culturais, industriais e tecnológicas começa a se esfacelar. Claro que é um pouco, como é que se diz, caricata, mas tem um sentido esse movimento. Os escritores e artistas passam a descrever o esfacelamento de certos ideais históricos e humanos e o desmoronamento de uma visão romântica do que nós poderíamos chamar de um self heróico, né? Uso a palavra self nessa tradição inglesa. O ser humano tem uma dimensão vitoriana, criativa, vencedora, heróica. E a Segunda Guerra Mundial aprofunda a crise. E desde então fica cada vez mais difícil dar sentido pessoais e coletivos. Meaning and melancholy. Sentido e falta de sentido e melancolia. O uso dos artefatos nucleares na Segunda Guerra Mundial teve um efeito devastador. Um pouquinho, Sérgio. Sim. Um minutinho. Ficou mudo. Ah, posso voltar? Não te escutamos ainda. Só um Não? minutinho. Sim.
Não é que foi mexido alguma coisa na coisa aqui. Oi, eu vou só arrumar aqui e já vejo o que está acontecendo. Tá bom. Se ajuda, nós que Oi, estamos Sérgio. online, escutamos o Sérgio. Sim, eu sei quem está online está escutando, sem problema. Só um momentinho. Pergunta. Fala, doutor Sérgio. Eu estava dizendo, Ainda não. Peraí, que eu vou resolver aqui o problema. É interno aqui. Só um momentinho. Teve alguma coisa aqui. Tenta falar aí, doutor. posso falar? Que agora vai voltar. Pode falar, Sérgio, por favor. Sim. Perfeito, voltou, obrigado. Voltou, obrigada. Não por isso, não por isso. Eu estava dizendo que o uso dos artefatos nucleares no fim da Segunda Guerra Mundial Não, ó. teve Não. um... Tá me ouvindo, É Débora? um cabo. Acho que agora sim, Sérgio, por favor. Desculpa, pessoal. Imagina. Problemas técnicos. Não tem problema. Então, eu estava dizendo que o uso dos artefatos nucleares no final da Segunda Guerra Mundial, além de ter o efeito destruidor de pessoas, cidades e riquezas, teve um efeito cultural muito importante, porque há uma espécie de decepção com a ciência. Há uma certa decepção com o projeto do avanço científico da Belle Époque. Como é que pode a nossa ciência, que vinha para acabar com a pobreza, acabar com a miséria, produz um artefato que destrói centenas de milhares de pessoas? E esse mal-estar histórico se aprofunda de tal modo que se aprofunda, que se estabelece com grande força, no meados do século passado, o existencialismo, que é exatamente um movimento filosófico e cultural que pretende a radical perplexidade diante da vida. E alguns autores formulam: vale a pena? Vale a pena? Então, ao final do século XX, milhões parecem estar em uma transformação nem sempre reconhecida, nem sempre consciente, rumo a um estado de... Ou seja, a incapacidade de lidar com as perdas da vida, o sofrimento da vida. O Winnicott vai dizer, o final do século XX, ou da década de 70 em diante, o final da vida dele, ele diz, o tédio tomou conta. Quer dizer, o tédio no sentido forte da palavra. Uma sensação de que as coisas não fazem muito sentido. O luto mal resolvido pode estar conduzindo significativo número de pessoas ao desespero, à desorientação, à revolta. E nós chegamos ao nosso século XXI com uma demanda no ar por uma solução para essa desorientação geral. Claro que um historiador faria esse percurso que eu fiz rapidinho, com muito mais capacidade. Mas o que nós dizemos é que aquele self humanista, triunfante do final do século XIX, só restaram vestígios. O que nós temos hoje é um desmoronamento do self, não um self triunfante. A intensa aceleração tecnológica constitui uma nova maneira de pensar, ser e se relacionar, e que nós estamos tentando entender. Um dos possíveis efeitos da perda de sentido
é o senso de que a vida ficou ok, ou fica ok, desde que não se faça perguntas demais. Então, esse é um estilo de vida que vai se implantando como via de consequência. Não faça perguntas. Por via de consequência, a cultura vai sendo uma cultura cada vez mais superficial e há uma restrição das pessoas que fazem perguntas e se preocupam com a subjetividade. Então, existe uma tendência à superficialização da experiência humana e de subjetividade. Tem a ver com o desgaste do sentido e a perplexidade da vida e a decepção com a ciência. O consumo e a ostentação da riqueza e poder são, para muita gente, o único sentido possível. Religioso, o que nós observamos é o avanço do fundamentalismo como uma tentativa de dar sentido e controlar. Um retorno a um Deus medieval e raivoso. Formas mais amadurecidas da espiritualidade estão afastadas, substituídas por uma fé cega, coligada a um descrédito ao pensamento crítico e científico. Um elemento que merece consideração e destaque é que nós estamos sendo guiados pelas forças do mercado, forças financeiras poderosas controlam muita coisa. E há uma dúvida sobre a possibilidade, uma mediação sobre a própria existência, de algum sobre a própria vida. Um senso de impotência pode estar fortemente presente, colado a sentimentos de perda sem reparação. Ficam criadas, portanto, as condições para um funcionamento psíquico e social de forte negação e mesmo de engajamento em processos de vingança. Negação e desejo de vingança. O uso intensivo de ansiolíticos e antidepressivos pode ser visto não apenas como uma questão pessoal, mas também como um indicativo sobre o que está acontecendo com nossa sociedade. Estamos testemunhando uma verdadeira epidemia de sofrimento mental e uma catástrofe. Incapacidade de lidar com a crise. Se nós estamos tomando a eleição de Trump nos Estados Unidos em 2016 como um marco, repito, um marco um tanto arbitrário, mas é um marco significativo. Nós podemos constatar que, desde essa eleição, há um aprofundamento da ansiedade, depressão e desorientação. Não apenas nos Estados Unidos, mas em toda a dita civilização ocidental. Nesse início do ano, com a reeleição do Trump, as coisas só se aprofundaram. A reflexão sobre essa condição psicológica não se propõe como um substitutivo da reflexão geopolítica. Eu não estou propondo esse trabalho psicológico, psicanalítico sobre a situação presente como um substitutivo da reflexão geopolítica. Os estudos econômicos, os estudos políticos são muito importantes. Mas
A compreensão psicodinâmica posto aí pode ser um recurso importante que nos ajuda a compreender o que está acontecendo. E se nós quisermos ser otimistas e ousados, pode ser que os estudos do funcionamento psicodinâmico da nossa sociedade nos ajudem a sustentar alguma esperança e alguma elaboração de saída desse sofrimento que vivemos em tempos tão sombrios. Profissionais da área de saúde mental têm sido compreensivamente hesitantes em oferecer juízos clínicos sobre figuras políticas proeminentes. Aqui, entre aspas, entre nós, fazer diagnósticos psicológicos, psíquicos sobre o Bolsonaro ou sobre o Trump tem sido feito com muito cuidado e corretamente. Talvez hajam circunstâncias, no entanto, em que esse princípio possa ou deva ser relativizado, pois não se trata de fazer um diagnóstico apenas de um indivíduo, e sim uma análise dos processos sociais em curso. Ou seja, Trump e Bolsonaro representam movimentos sociais e psicológicos e psíquicos muito mais amplos. Eles são símbolo de transformações em curso na nossa sociedade. Embora a gente deva tomar muito cuidado de chamar um determinado político de paranoico, talvez a gente deva reconhecer que nós estamos vivendo um processo paranoico na nossa civilização. O modo como se com o estrangeiro, por exemplo, nos Estados Unidos nesses dias, ou mesmo na Europa, tem uma base paranoica, uma visão do outro muito ameaçadora. A polarização social e política tem uma base paranoica. Podemos dizer que essas posições extremadas na política contemporânea devem ser pensadas como um assento, em um estado mental ativamente perturbado. É isso que nós estamos sustentando, que a nossa civilização está passando por um adoecimento psíquico importante. Quando Trump anunciou, no primeiro mandato, que os mexicanos e os centro-fronteiras dos Estados Unidos eram criminosos e predadores sexuais, nós poderíamos dizer que ele está projetando as suas perturbações sexuais e criminosas nos latino-americanos, como dos mecanismos paranoicos. Como uma expressão da paranoia, e não só do presidente, mas de um conjunto da sociedade norte-americana. E se propôs a construir um muro, que ele nunca realizou plenamente. Na verdade, a gente poderia dizer que ele projetou no mundo da política um muro que, primeiramente, a sua subjetividade. O muro psicológico é muito anterior a qualquer muro de concreto ou aço, desculpa. Há muito tempo, o Trump e o grupo que ele representa já tinha construído dentro de si um muro psíquico
impede de assumir e perceber as suas próprias responsabilidades e transgressões. O Christian Duncan, no Brasil, tem trabalhado muito com o conceito de condomínio, que equivale ao conceito de muro. Então, eu crio um condomínio, fico aqui dentro, eu, minha família, meus amigos, e lá fora ficam todos os monstros. A frase que tem repercutido mais intensamente com a morte do Francisco é essa frase bonita: por favor, não construam muros, construam pontes. As derivações desse expulsão do outro na cultura brasileira ficam aí como uma tarefa para refletirmos. Então, a devastação das duas guerras mundiais no século passado trouxe à tona sentimentos complexos. E muitas pessoas, levando em conta a devastação de seus países e de suas próprias vidas, podem ter passado a um sentimento de revolta frente às idealizações perdidas. Eu acho que esse é um dos sentimentos importantes do mundo contemporâneo. É uma perda das idealizações, dos sonhos, né? Como diz a música, o sonho acabou. O Cazuza diz: eu quero uma ideologia para viver. Então, uma sensação de perda das idealizações. Uma das consequências que nós queremos assinalar é que pode ser que esse ambiente tenha contribuído para uma cisão da personalidade. A psicopatologia individual, ela reflete, em alguma medida, a psicopatologia social e o ambiente cultural. Há uma relação intensa entre o funcionamento pessoal e o funcionamento social. O Freud, dizem, quebrou as barreiras entre a sociologia e a psicologia. O que acontece comigo acontece na sociedade em alguma medida e vice-versa. Então, esse ambiente cultural, ele favorece o desmantelamento da personalidade. Talvez não seja uma coincidência que, desde meados do século passado, se passou a falar tanto em personalidades limítrofes nos borderlines. Se possa criticar um excesso desse diagnóstico, eu concordo que há um excesso de diagnóstico de personalidades borderline, a cisão parece real, não apenas no campo pessoal, mas também no campo social. O diagnóstico de personalidades limítrofes dá mostras dessa cisão que pode ser pensada como um efeito dos grandes desenvolvimentos sociais nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. Claro que isso é uma maneira de ler a psicopatologia individual à luz das condições sociais e ambientais. Claro que existe uma maneira à luz da biografia de cada um, da biologia de cada um, da necessidade, sofrimento, vicissitudes da vida. Mas não é necessário desvincular e separar as vicissitudes pessoais das condições sociais.
A psicopatologia pessoal, em alguma maneira, reflete os desencontros da nossa sociedade. Para o indivíduo, a divisão consolidada não funciona bem. O sujeito está em constante conflito. Os movimentos se tornam ambíguos em relação aos objetos. Mas, na escala de uma nação, podemos pensar como os Estados Unidos têm mantido uma política externa e posições culturais arrogantes que têm sido muito ofensivas para muitos povos. A experiência do 11 de setembro foi de genuína perplexidade para os norte-americanos. Eles começaram a fazer a pergunta: por que tanta gente nos odeia? Parece que não podem compreender a correlação da história do imperialismo americano no pós-guerra e o resultante anti-americanismo de boa parte do planeta. Quando nós nos voltamos à situação brasileira, podemos também fazer perguntas. Será que sabemos dizer o que acontece entre nós? Compreender a origem da nossa sociedade na escravidão no século XIX, os abusos e violências contra os povos originários? Que efeitos isso tem sobre nós? O abuso sobre as mulheres? Será que nós entendemos os efeitos sociais e culturais e psíquicos do regime de 64? Ou perdemos contato com a realidade de modo intenso? Estamos vivendo uma vida dissociada. Ainda que a vida continue nas universidades, na redação dos jornais, nas muitas ONGs espalhadas pelo planeta, há um perceptível declínio de interesse em temas humanísticos e nas artes. O que se assiste é um declínio do mundo interior. A medicalização psiquiátrica pode estar ajudando muitos a se afastarem dos temas mais sensíveis e se voltarem a uma vida totalmente prática. A subjetividade, para onde vai? Alguns estão perguntando se o que está emergindo é um humano pós-humano, um humano que deixou de ser humano. A Joyce McDougall, essa maravilhosa psicanalista neozelandesa, mas radicada em Paris, ela criou essa forma de pensar o sofrimento humano que ela chamou de normopáticos, né? Normopáticos. Depois muitos autores trabalharam esse tema da normopatia, uma normalidade doente, pática. O termo e outros equivalentes dão conta de reconhecer as multidões que se escondem num mundo de conforto material e de recreação nesse contexto da globalização acentuada. Winnicott já tinha mostrado que, além das personalidades que se retiram da realidade, como Freud menciona, as pessoas que se afastam da realidade, os esquizoides, há um crescente número de pessoas que se lança, que se ancora na realidade objetiva e foge não só da realidade, como destacou Freud, mas fogem para a realidade.
fugindo do mundo subjetivo e humano. Os normopáticos têm uma vida anormalmente normal. Há uma inclinação no mundo contemporâneo para se tornar também um objeto em um mundo objetivo, em um mundo das máquinas e da tecnologia. Então, toda uma reflexão filosófica se vai acabar a diferença entre o ser humano e as máquinas, os robôs e a inteligência artificial. Estamos dizendo que em um ambiente que carece de sentido e de melancolia, há uma reação anormalmente normal. Os eventos trágicos ficam esquecidos. Há muita gente negando que haja uma crise ecológica, ambiental. Toda vulnerabilidade parece estar afastada, do supermercado ao pet shop. Ninguém suporta sofrer. As redes sociais atestam isso. Há um entusiasmo forçado, mecânico, que emerge no mundo dos aplicativos e no ambiente das chamadas classes médias. Poderíamos dizer que esse mundo da normopatia é um mundo com perda de habilidades humanas essenciais. Dizemos que há um empobrecimento do ego, acompanhado de uma menor ou maior experiência de depressão específica ou difusa. Alguns se viram para o álcool, para o uso excessivo da medicação psiquiátrica, para os excessos vários, como a pandemia da Covid-19 atestou e ampliou. Personalidades limítrofes, dissociadas e normopáticas compõem um quadro de um radical da vida interior. Prevalece a dificuldade de se perceber o valor e o sentido do esforço cotidiano. Personalidades voltadas para a objetividade se tornam indiferentes ao sofrimento ao seu redor. Então, essa sensação de que não há empatia. Há uma deterioração importante das funções mentais e da capacidade empática. O mundo subjetivo ficou mais pobre. Infelizmente, devastadoramente governados aqui e acolá por personalidades desse tipo. Eu estou com medo de a gente estar usando muito tempo, mas eu queria tocar, como eu prometi, a questão da democracia. Apenas como um sistema de governo, mas também como um modo de funcionamento mental. Débora, se você achar que eu estou indo longe demais com o tempo, você me interrompe. Não, temos mais um tempinho, Sérgio. Tá bom. Nós podemos buscar as origens da democracia na Atenas antiga, do século V, antes da Era Comum. Quando o cidadão podia votar na Era de Solon, havia a possibilidade de expressar seu ponto de vista em uma assembleia. A democracia ali construída sustentava uma sabedoria de incluir vários pontos de vista divergentes no processo de governo. Claro, a democracia ateniense excluía eles e os escravos. Portanto, a vitalidade da diferença do gênero e da raça se expressava em um preconceito que nós sabemos está até hoje nas democracias ocidentais. Estrangeiros também eram excluídos.
o preconceito contra os estrangeiros, a xenofobia, também segue entre nós até hoje. Nem de longe queremos idealizar a democracia ateniense, nem as chamadas democracias ocidentais, que podem ter se tornado sistemas de governo em que há pouco ou nenhum espaço para muitos, se distanciando de uma verdadeira democracia social e popular. Mas nós tocamos o tema da democracia como uma realidade ainda por ser conquistada em quase toda parte do planeta. Acontece que a democracia é vista não apenas como um sistema de governo, mas como um modo como nós nos relacionamos com as pessoas e, mais internamente, como é que o modo como nós nos relacionamos com nós mesmos. Como funciona a nossa mente? A democracia, ela é um signo da maturidade pessoal. E como toda forma de maturidade, ela é exigente. Ela é complexa. Toda vez que você tem uma guerra, a democracia se acaba. Porque a democracia exige tempo. E na guerra não há tempo. Tem que se tomar decisões rápidas. Guerra e autoritarismo andam juntas. Sabemos que o processo democrático, tanto como uma expressão íntima como social, ele tem incômodos, ele é difícil e às vezes nos lança no impasse. Acontece. Só para Sim, te organizar no tempo, mais 5 minutinhos para a gente poder ter um tempo para conversar. tá bom. Acontece que a alternativa à democracia é muito pior. O direito de cada um falar da democracia permite um embate de posições contrárias. Depois da fala de um, sempre surge a fala de um outro que contesta. Dizemos que há um elo na experiência do livre falar, sessão psicanalítica, na livre associação, aos pensamentos que atravessam o contraditório, como o que acontecia na Ágora ateniense. Os pensamentos mais hediondos podem aparecer, o processo é sustentado por certa neutralidade do analista. O analista não deve e não faz um esforço para barrar nenhum pensamento no campo da fala durante uma sessão. Mesmo ideias com pouca força dentro do aparelho psíquico podem ser expressas e não devem ser silenciadas. Diríamos que, nesse sentido, a sessão analítica é uma experiência de uma democracia psíquica. O mundo interno aparece em complexidade, com ideias embaraçosas, chocantes e surpreendentes. O complexo mundo interno que todos nós temos e que escondemos aparece na sessão de análise e na experiência democrática. Hoje, existe uma necessidade de recuperarmos a capacidade de convivência com o outro diferente, ou seja, suportar a verdadeira democracia. E isso só é possível, a diminuição da polarização, se nós pudermos
no modo como nós nos relacionamos com as pessoas e conosco mesmo, suportar a contradição. Sei lá. Doutor, você pode repetir a última parte, por favor? Você está falando comigo? Eu não entendi. O que você disse? Você pode repetir só a última parte que trancou o seu áudio daí. Eu estou tentando, como eu estou com o meu tempo limitado, eu estou tentando deixar mais claro e resumir. Que isso daí é uma ideia já do Winnicott, que a democracia não é um sistema de governo apenas. Ela é um modo de se relacionar com as pessoas. E o Bolas vai dizer que a democracia não é apenas um sistema de governo e um modo de se relacionar com as pessoas. A democracia é um modo como o nosso aparelho mental funciona, como nossa psique funciona. Ela pode ser autoritária e produzir recalcamento, ou seja, a exclusão de certas ideias e sentimentos. Ou uma mente mais saudável, ela é mais inclusiva. E quando nós suportamos o processo e a angústia da inclusão e da contradição em nós, isso facilita um relacionamento mais inclusivo com o outro, mesmo com ideias e pensamentos diferentes, e uma sociedade mais inclusiva. O que o Bolas está sugerindo, e eu baseado também no Winnicott, que nós estamos sustentando, é que parte da crise que nós estamos vivendo pode ser mitigada se nós valorizarmos a democracia não apenas como um sistema social e político, mas como um estilo de relacionamento e um estilo de pensar, que significa uma luta contra o reducionismo e uma luta contra soluções fáceis. O que nós estamos assistindo é uma enxurrada de soluções simplistas e fáceis e a exclusão do processo pessoal e social que aceita a vida na sua complexidade. Vamos ver se eu tenho aqui um parágrafo para a gente encerrar. Eu fiz aqui uma passagem no Bion que eu estou pulando e vou A experiência democrática tem um fundamento que está ligado ao próprio funcionamento mental. A democracia é a capacidade de suportar um Estado desorganizado e mesmo caótico, com o aumento da capacidade de conviver com a incoerência e cacofonia. Esse primeiro momento de falta de sentido pode ser necessário para futuras composições. Freud sustenta que o inconsciente é composto de aglomerados de pensamentos ou por uma cadeia de significantes, e esses conglomerados podem ser a base para uma visão mais coerente em um ambiente de caos. Esses de sentidos podem ter efeito de carregar o sentido para planos mais amplos. A livre associação mostra que, mesmo a incoerência das associações e descontinuidades, podem, finalmente, revelar ideias latentes que são organizadoras. Ou seja, esse mundo caótico pode estar sendo governado por forças ocultas que podem, finalmente, aparecer. O que nós estamos sustentando é que parte da solução é com a capacidade de nós suportarmos o contraditório, o incômodo, o complexo em nós mesmos, nas relações humanas e nas relações sociais. Peço desculpa que essa segunda parte ficou meio corrida, porque eu estou respeitando o tempo.
Vou ler só a minha conclusão e passo a palavra, tá bom, Débora? Tranquilo. O que nós estamos sustentando aqui é que esse cenário político assustador está baseado em uma verdadeira diminuição da saúde mental. Nesse sentido, dizemos que a democracia vai além do sistema de governo. Trata-se de um modo de se relacionar com as pessoas. Mais que isso, a democracia é um modo de funcionamento mental onde a colaboração com o outro ocupa um lugar importante. A psicanálise é um recurso importante para compreender esses mecanismos de exclusão, projeção e ódio que estão presentes em nossa sociedade, em nossas mentes e em nós mesmos, e para nos ajudar a sustentar um verdadeiro funcionamento democrático, pessoal e social. Fizemos apenas um recorte na cena política contemporânea, inspirado pelos escritos de Bolas, e encerramos dizendo que precisamos lutar contra os processos de forte negação da realidade que se aprofundaram na crise da Covid-19. Nesse sentido, precisamos trazer de volta à cena a responsabilidade ética e social. Sobretudo, precisamos de imagem mental que permite a sustentação da democracia e que nos ajude a lutar contra a mentira que envolve a população e que pode impedir uma pessoa de perceber, avaliar e a realidade. A psicanálise é uma disciplina muito importante na luta por uma sociedade mais saudável e mais democrática. Obrigado. Gente, peço desculpa que essa parte da democracia fiz muito correndo, talvez tenha ficado um pouco incompreensível. Excelente, Sérgio, muitíssimo obrigada. Eu acho que tu propusesse uma reflexão necessária, né, para os tempos em que vivemos, inclusive densa, né, com muito sangue, que acho que nos faz pensar muito como indivíduos e também dentro do nosso papel como psicanalistas. E eu fiquei com uma frase que tu dissesse, né, que a vida hoje em dia está ok se a gente não faz perguntas, e fiquei com vontade de retomar que justo essa é a essência da psicanálise, né? Enquanto a gente estiver no lugar de quem faz perguntas e oportuniza perguntas, a gente tem um caminho interessante e potente aí pela frente. Então, pessoal, não vou eu ocupar, né, a palavra está aberta.